Oi, gente, a gente tá aqui com mais um episódio do podcast. Eu sou a Ana Eu sou o Gabriel. e hoje a gente tá aqui com o Newton Costa. Se apresenta, fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua carreira como assistente social. Bom dia, sou Newton Costa, assistente social aqui do município de São Caetano do Sul, trabalhando pela área da saúde. São 17 anos de serviços prestados. E a minha graduação se deu aqui nesse mesmo prédio. Aqui nós tínhamos a Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul. Estamos aqui. Agradeço o convite e à disposição de vocês. Vamos bater um papo. Sobre o começo da sua carreira, o que te incentivou a começar na prefeitura de São Caetano? Para chegar no serviço social, tinha uma coisa que me incomodava que se chamava saúde mental. Está muito em evidência nos dias atuais. Seria o quê? Quais os transtornos da saúde mental? Tenho familiares que necessitam de atendimento nessa área e, assim, uma boa parte do que me levou a cursar o serviço social foi nesse sentido. Eu queria compreender melhor, saber o que a psiquiatria tem de entendimento quando o transtorno mental, a psicologia, os afazeres do assistente social. Isso me levou, uma boa parte, a querer cursar o serviço social. Bom, a chegada na prefeitura se deu em 2008, então eu inicio minhas atribuições no programa Saúde da Família. Então, logo após um ano, eu migro para um programa chamado Renascer, Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes. Foi um grande desafio, lidei com diversas temáticas. Posteriormente, consegui o meu êxito, que era chegar até a saúde mental, e trabalhei na saúde mental 8 anos. Então, hoje eu posso dizer que eu lido com muita facilidade quando as situações são relacionadas à saúde mental. Recebo um convite para retornar à atenção primária, que a gente chama de Estratégia Saúde da Família. São os atendimentos realizados nas UBS. Existem equipes de diversos profissionais e eu faço parte dessas equipes. Como que vocês ajudam, tipo, essas crianças, essas coisas? Tem algum projeto específico, alguma coisa assim, como posso dizer, alguma norma, vamos dizer assim, para ajudar todo mundo, Tem diversos. Na assistência social, que é outra secretaria, tem apadrinhamento afetivo, tem, infelizmente, quando a criança está em extrema situação para com a família, pode haver provisoriamente uma institucionalização para que essa família trabalhe o que vem acontecendo. Na área da saúde, nós temos diversas intervenções individuais, coletivas, em grupos e trabalhamos em rede. Então, nosso trabalho se dá com o conselho tutelar, com as escolas, com a atenção básica e também com a atenção especializada. Esse critério do negócio de saúde mental, vocês já pensaram em trazer para as escolas? Por exemplo, tem um dentista aqui que teve ontem aqui, e agora um psicólogo, por exemplo. Então, como que se dá os atendimentos, né? Então você tem diversas secretarias e tem diversos setores dentro das secretarias. A educação não é diferente. Então veja, na área da saúde, atenção básica é uma coisa, saúde mental, está tudo interligado, mas é outra situação, é outra coordenação. E na assistência social, como eu citei, outra secretaria, outros equipamentos. Hoje nós temos o Territórios Conectados. A escola detecta a situação, começa a rede e leva a situação. Há uma discussão dos casos com técnicos envolvidos, ou seja, pode ter pessoal da enfermagem, pessoal da medicina, os agentes comunitários de saúde são nossos parceiros, eles vão a campo, vão até a residência, eles ofertam o serviço. E aí, uma vez que essa pessoa ou essa família passou pelo crivo da atenção primária, atenção básica, ela pode ser deliberada os encaminhamentos. Ou seja, falando de crianças e adolescentes, a gente fala de CAPS Infanto Juvenil. Fica lá na rua Goitacazes.
Ali você vai ter atendimentos na área da psicologia, da área social, da área da psiquiatria. Tudo isso interligado, cada um sabendo fazer a sua parte, você vai ter um resultado final em prol do único objetivo. Agora, essa comunicação, essa interligação dos serviços é que é um grande desafio. Sim. Você falou das crianças, né, que têm esses diagnósticos. Como que é falar para os pais essas coisas? Porque os pais devem ficar preocupados e, né, deve ter um preparo especial. Quando a gente cita equipe multidisciplinar, essa criança ou essa família, esses pais, já passaram por diversos atendimentos. Compete a essa equipe se reunir, ter habilidade como transmitir essa situação para esses pais. Eu diria mais ou menos assim, vamos hipoteticamente pensar num exemplo. Como que eu falaria para um pai, para uma mãe, que o filho tem TEA, transtorno do espectro autista? Eu já tenho que ter atendido ele em diversas áreas. Não é meramente um atendimento que eu já vou ter esse diagnóstico. Para me ter esses diversos atendimentos, eu tenho que criar vínculo. Eu tenho que começar a conhecer essa família. Uma vez que fecha-se o diagnóstico, essa equipe tem habilidade para transmitir essa informação. Então é um processo. Na saúde a gente usa uma sigla chamada IMC. Na nutrição, IMC seria índice alguma coisa corporal. Para nós, índice de massa corporal. Certo. Para nós seria início, meio, continuidade. Eu não posso dar um diagnóstico, seja ele qual for, e não dar uma continuidade. Então eu tenho que ofertar o serviço e ser insistente. Muitas das vezes há desistência. Por que há desistência? Ou não há o comprometimento, ou nas dificuldades de se realizar esses atendimentos, você pode deixar de comparecer. Então, por isso que a ideia do vínculo é de suma importância. Sim. A gente estava falando dessa parte de TEA aí. O conselho tutelar, ele pode ajudar algumas crianças que têm esse espectro, que às vezes os pais meio que renegam a criança pela dificuldade que ela tem? Sim, é um papel de suma importância. O conselho tutelar, a atribuição dele é a proteção. Na ausência desses familiares, por algum motivo, tem que adentrar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele trabalha em cima da prerrogativa de diversas leis, mas principalmente do ECA. Então ele tem que trabalhar em cima dos artigos do ECA. E no seu papel de proteção, compete a ele, uma vez que atendeu esses pais, entender que esses pais, em algum momento, não estão se fazendo presentes. Eles têm que deliberar esses pais para atendimentos. Aí entra conosco, atenção básica para depois atenção especializada. Uma vez vista que mesmo com todos esses afazeres, os pais não se fizeram presentes, compete, seja ao conselho ou a outros equipamentos, tem que haver uma representação. O que seria uma representação? Vai bater lá na vara da infância e juventude, com o promotor de justiça e com o juiz da vara da infância e juventude. E aí é onde pode haver as sanções, as penalizações. Mas as famílias devem ter muita dificuldade de lidar com isso, né? Talvez não os pais, mas um avô, uma avó que é mais próximo, não tem esse negócio de, por exemplo, os pais não estão cuidando direito. Pode passar a guarda para os avós, para os avós, para alguém próximo da família? Bem colocado, Ana, bem colocado. Quando a gente pensa em guarda, você tem a guarda provisória, ela é feita por determinados períodos, e nesse período entende-se que o juiz determina, hein? O juiz trabalha muito com essa palavra, determina que esses pais passem por tratamentos. Se assim entender que esses pais, depois desse tratamento, estão aptos aos filhos, segue o fluxo da família. Caso não, aquilo que era guarda provisória pode se tornar efetiva, uma guarda efetiva. Destitui-se o poder pátrio de pai e mãe da família inicial e passa-se para esses outros familiares.
E essa parte da guarda? A gente tem uma lida sobre você. Você também foi... A galera que vai na casa dos outros é assistente social. Essa galera também pode identificar, tipo, essas partes quando a criança tá meio que indefesa lá dentro? Sim, com certeza. Aliás, muito bem colocado a questão. Uma das atribuições do assistente social se chama visitas domiciliares. Então tem todo um crivo, a equipe, o agente comunitário de saúde, a equipe de enfermagem, a parte médica, tem os colegas da odontologia. Transitando-se por tudo isso, provavelmente chegará até o assistente social. Uma vez embasado desse conhecimento, dessas informações, seja por a equipe, seja por outros equipamentos, no meu caso, eu, Nilton, o assistente social, eu não realizo uma única visita, eu realizo diversas visitas. É como se fosse um livro, página 1, página 2, página 3. Claro que na página 1 pode me haver um impacto. Eu posso observar aquele risco iminente. Se aquele risco for iminente, elaboro o relatório, passo pelo crivo da minha diretoria e assim caminhamos para os equipamentos competentes. Logo de cara, Conselho Tutelar e outros equipamentos que trabalham na proteção. Sim. E nisso, por exemplo, quando acontece essas coisas, o adolescente tem, tipo, ele tem alguma parte para ele poder falar sobre o que está acontecendo realmente, tipo, se é só um mal entendido, se aconteceu alguma coisa realmente? As equipes têm que estar muito bem preparadas e profissionais aptos a ouvir. Bem colocado, Ana. O que seria uma escuta protetiva? Aconteceu uma violação de direito, tem que haver uma proteção. Não pode todas as pessoas ouvir esse adolescente ou essa criança e sair expondo a situação, porque aí quebra-se o sigilo. Aí você está deixando de ter uma escuta protetiva. Na escuta protetiva, são profissionais aptos a ouvi-los e saber como deliberar essa situação. Claro que nem sempre na primeira escuta, eu consigo detectar até onde vai essa violação de direitos. Muitos realmente estão vivenciando isso. Outros, por motivos A, B, C, sabem manipular essa situação. Então, quer dizer, a ideia do vínculo, da aproximação, do acolhimento faz toda uma diferença no objetivo, poderíamos dizer, o final. E quando, sei lá, os pais já passou por tipo conselho tutelar, pelos assistentes sociais, eles continuam tipo na parte, não violando, mas não dando o apoio necessário para o filho? Acontece retira a guarda dos pais? Então, pátrio poder. Eu perco o pátrio poder, você não deixa de ser meu filho biologicamente, nos documentos, aquilo. Mas eu perco o direito e o dever de educá-lo, assim por diante. Entra outro ente na situação. Pode ser famílias substitutas, vocês já devem ter ouvido falar a respeito de adoção, coisa e tal. Pode entrar o serviço de acolhimento institucional. Em tese, ele é por um período, porque ninguém quer ficar institucionalizado até os 18 anos e assim por diante. E aí, os profissionais do fórum, juiz, promotores, seja eles ou delibera para os equipamentos do município, a prerrogativa de nós buscarmos familiares, é a chamada família extensiva, buscarmos familiares que possam ter essa criança, esse adolescente em seu convívio sob a sua responsabilidade. Aí tudo tem que ser documentado. A educação. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que diretamente não é meu filho, não tenho documentos que sejam meu filho. Eu vou fazer uma matrícula lá na CEDUC, na educação. Se eu não apresentar esse documento jurídico, ou uma procuração, ou um documento determinado pelo juiz, eu vou ter dificuldades na matrícula. Então, eu tenho que transitar por essa questão de documentos. Pode voltar. Estávamos... Quais os casos que mais impactam? Isso.
Diversos, diversos. Olha, trabalhar como assistente social, eu brinco, né? É trabalhar sempre nas dificuldades da sociedade. Seja o acesso, seja o serviço, seja a compreensão, o entendimento. E aí eu recupero os valores. Onde estão os valores de respeito? Onde estão os valores de família? Não necessariamente aquela historinha de família doriana, né? Dois sentados aqui, um ali, outro cá. Mas que valores são esses? Onde está o amor? Onde está a humildade das pessoas? Estou com dificuldade. Eu procuro quem possa me proporcionar algo para superar essa dificuldade. Quando eu trabalhei no programa de violação de direitos, deparei inúmeras vezes com crianças que teve os seus direitos violados. Eu não quero entrar muito no mérito para não expor também a situação. Mas chegava a criança com 5, 6 anos, com situações que era, sabe, para mim não dava para acreditar. Mas depois você ia buscando entender a situação, isso, aquilo, a mãe se ocupando pelo trabalho, sair cedo, voltar tarde, morar em residências coletivas. A gente tem o privilégio de falar que não temos favela em São Caetano, mas nós ainda temos, abre aspas, cortiços. Sim. Residências que não proporcionam para essa família, para essa criança, as condições adequadas. E aí a mãe sai cedo, tem que voltar tarde, a mãe é mãe solo, muitas das vezes não tem outra pessoa que possa colaborar e aquela criança fica, em outras palavras, fica só. Até onde a criança consegue se defender? Só. Complicado. E aí é onde entra as pessoas que violam os direitos, as pessoas que na vulnerabilidade dessa criança subtrai essa criança em diversas situações, seja elas quais forem. Não quero entrar no mérito das palavras, porque eu acho que fica muito pesado. Sim. Me fiz entender? Sim. Então, tá bom. E sobre o conselho tutelar e os assistentes sociais interferirem, por exemplo, se uma criança está sofrendo bullying na escola, os assistentes sociais podem, por exemplo, enviar a galera do conselho tutelar para a casa do aluno que está fazendo bullying com o outro? Pode, por isso que eu disse, o trabalho em rede é fantástico, é nesse sentido. O conselho tem as atribuições dele, a atenção primária tem as atribuições, a escola tem as atribuições e esses pais, de ambas as partes, de quem sofre o bullying e de quem comete o bullying. Se nós conseguirmos trabalhar os dois lados, a gente cria mecanismos de defesa. Uma vez que você cria mecanismos de defesa, você acaba em determinados momentos, aquilo não te prejudica mais, não adentra como bullying. O problema é que o bullying tem o repetitivo, que está ali praticando, e tem o outro, que infelizmente está recebendo esse bullying, ele não está com mecanismo de defesa. Então você tem que fortalecer o mecanismo de defesa, seja com atendimentos com o colega da área da psicologia, seja o colega da assistência social, o assistente social, verificando ambas as partes da família, e a escola é de suma importância fazendo essa troca. Olha, uma coisa que vocês têm aqui, vocês têm Grêmio Estudantil, correto? A participação, aqui é uma área que eu atendo, eu trabalho com o bairro Oswaldo Cruz e com o bairro Olímpico. Boa parte dos alunos que aqui estão cai na nossa área de atuação. Veja, uma vez detectada, pode, entre vocês mesmos, dialogar entre vocês, leva até a situação pedagógica e a parte pedagógica junto à direção pode entrar em contato conosco. Aqui para vocês, se surgir alguma situação e vocês quiserem num primeiro momento ir até nós estamos aqui na UBS, na Ilha Espina, na rua Oswaldo Cruz, 1153. Pode procurar o Nilton, pode procurar os representantes lá da UBS, não precisa de início expor a situação,
e nós vamos dialogar, nós vamos buscar mecanismos para superar isso. Sim. É isso. E para finalizar, você tem alguma coisa, algum recado que você quer deixar para a gente que está assistindo, alguma coisa especial assim? Parabenizo, é fantástico a iniciativa de vocês. Então está indo para 2 anos, é isso? Vai completar 2 anos. Ótimo. Que continue, que uma vez que vocês concluam esse ciclo, venha novos alunos para dar sequência. 2 não, né? 1 ano. 1 ano? Seja 2, 1 está transitando, é continuidade, né? É só um ano contínuo. Isso. 1 ano. Então o que eu digo, veja bem, a palavra é sofrimento, né? Sofrer faz parte da vida. Agora, qual o tamanho desse sofrimento? Enquanto está dentro de um equilíbrio emocional que eu sei lidar, eu supero. Quando isso começa a me rebaixar e eu não consigo, procure ajuda. Procure ajuda no sentido, você pode dialogar com um colega, seja de sala, seja da escola, com algum familiar. Você não precisa inicialmente dar os personagens da situação, mas procure ajuda. Muitas das vezes, o que acontece? Um isolamento social. Eu passo a sofrer sozinho, eu não procuro ajuda, não busco, e na dinâmica da sociedade, nem sempre o do lado, o de fora, consegue observar. Então, porque eu me sinto bem, se coloque, converse, procure um acolhimento, aqui na escola, na rede de saúde, em casa, com uma família. Sempre há mecanismos para a gente superar o que vem acontecendo. Sim. Eu acho que é isso. Só algumas siglas rapidinho. Estratégia Saúde da Família. São as equipes que vão até a casa, conforme o Gabriel perguntou. Tem todo um protocolo, tem toda uma maneira de lidar com a situação. Detectou a situação, sentamos, discutimos, procuramos a rede de atendimento. Podemos trabalhar com a nossa equipe multidisciplinar e o mais interessante é dar continuidade para superar essas mazelas. Aí é onde entra o C do IMC, é a continuidade, é não se perder. Nem sempre a porta hoje está encostada, está fechada, mas amanhã ela não pode se abrir. E vocês jovens, um com o outro, se comunique em diversos assuntos, pense junto com a escola, temáticas. Eu me coloco à disposição no que for do meu conhecimento e estou sempre à disposição de vocês para vir outras vezes. A gente agradece por vocês que estão assistindo também, gente. É isso, obrigada por assistir o podcast até aqui.